Lucas 13, verso 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Oremos. Nosso Deus e nosso bondoso Pai, mais uma vez nos colocamos aqui na Tua presença em oração, rogando a Tua bênção sobre nossas vidas. Entramos aqui nessa noite na Tua casa com o propósito de Te cultuar e prestar esse serviço de culto ao Senhor. Já Te louvamos, Te adoramos, fizemos nossas orações e lemos a Tua palavra. Mas eis um momento onde a mesma será pregada, Deus, nessa noite. E rogamos para que o Senhor nos dê graça e misericórdia para sermos fiéis na exposição do texto que acabamos de ler. Que o Teu Santo Espírito, o mesmo que inspirou o Teu servo Lucas a escrever essa porção da Escritura, que seja o mesmo que ilumine os nossos corações para entendermos o que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta noite. Prepara a nossa mente, as nossas vidas, para que possamos receber de bom grado a Tua palavra com um coração fértil, onde ele possa, a semente ser lançada e ela venha a frutificar e dar frutos, para que o Teu nome seja glorificado. Fala conosco nessa noite. Nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das grandes coisas que é necessário nos dias de hoje na vida de um crente é ele evidenciar de fato que ele é nascido de novo, que ele se converteu realmente. Não são poucas as pessoas que muitas vezes vêm às igrejas, frequentam as igrejas, gostam do ambiente religioso, mas não têm entendido de fato a mensagem do Evangelho e, infelizmente, muitos não têm de fato se arrependido da condição do homem que é de pecado e tem uma vida mudada. Isso é o que nós chamamos de conversão. Essa mudança de vida que é necessária que tenha numa pessoa que quer servir ao Senhor Jesus Cristo, que quer realmente ser cristão. E interessante que existe uma ligação muito forte entre o arrependimento e a vida daquela pessoa, que é demonstrada que de fato ele se arrependeu, né? É o que nós chamamos de uma nova criatura. A pessoa, antes de se converter, vivia na prática do pecado, fazia um monte de coisas erradas que não agradavam a Deus, mas uma vez que ele é alcançado pela mensagem do Evangelho, ele tem a sua vida transformada pelo poder do Evangelho. Isso aqui, quando ele se arrepende, ele reconhece que ele é um pecador, então passa a ser uma pessoa que realmente venha demonstrar na sua vida mudança de caráter, na sua conduta, ou seja, é uma nova criatura, né? De fato, ele é filho de Deus, nas suas atitudes e na sua vida. Esse texto aqui que nós acabamos de ler, ele fala disso aqui de uma forma muito interessante. Se a gente observar, o Senhor Jesus, ele começa dialogando com alguns que certamente aqui eram fariseus. A gente sabe que os fariseus, eles muitas vezes iam perante o Senhor Jesus Cristo, questionavam ele
tentavam pegá-lo em alguma de suas palavras. Nesse momento aqui, Jesus ele se debateu com uma situação bem parecida com essa. Se a gente observar no verso 1, diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, esses alguns aqui, o Lucas, quando ele escreveu, ele não definiu quem eram essas pessoas, mas certamente, possivelmente, se tratava de fariseus, né, que estavam querendo questionar ao Senhor Jesus, estavam querendo acusá-lo em alguma palavra. Então eles chegaram perante o Senhor Jesus Cristo e disseram o seguinte: falaram a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Talvez a pergunta: por que é que eles falaram isso ao Senhor Jesus Cristo? É porque eles se lembraram dessa situação. Primeiramente, não existe esse relato na Bíblia, tá certo? Desses galileus que foram sacrificar no culto e de repente veio lá Pilatos e matou. Isso aqui foi um acontecimento histórico que não está na Bíblia, mas que todas as pessoas naquele tempo de Jesus, eles sabiam desse ocorrido, desse fato, deste ocorrido. E interessante que o que eles entendiam era o seguinte: primeiramente, para os fariseus, eles entendiam que os judeus, eles eram uma raça de pessoas marginalizadas. Era o entendimento que os fariseus e que muitos dos judeus eles tinham, né? Vocês lembram do mapa que existia a Judéia e mais lá em cima estava lá Galiléia. A Galiléia ficava um pouco separada, mas fazia parte de Israel, da nação de Deus. Mas os judeus eles tinham um certo preconceito. Eles, quando viam o galileu, diziam: olha, os galileus são mais pecadores, eles são uma raça marginalizada. Eles tinham um certo preconceito com os galileus. E vocês sabem que o Senhor Jesus Cristo, ele também era chamado de Galileu, né? Não de nascença, porque nós sabemos que ele nasceu em Belém, da Judéia, e lá na frente depois, quando ele era jovem, ele foi morar na Galiléia. Aí, como ele foi criado na Galiléia, muitas pessoas associavam, né, a cidade onde ele morava, a pessoa dele, chamavam ele de o Galileu. Algumas passagens na Bíblia se referem a Jesus Cristo como Galileu. Mas o problema era o seguinte: porque como os fariseus eles tinham esse preconceito com os galileus, então eles questionavam muito até o próprio Jesus. E infelizmente aconteceu um evento na história que marcou isso, que dava até uma base para eles criticarem os galileus, né? Porque segundo alguns historiadores, até o Flávio José, ele diz que esse evento aconteceu da seguinte forma: os galileus, sabendo dessa forma que eles tinham, que os judeus diziam que eles não eram crentes de fato, não eram crentes íntegros perante Deus, então eles decidiram ir sacrificar ao Senhor, né? Disseram: não, a gente vai lá agora, vai entrar lá e cultuar a Deus e prestar um sacrifício ao Senhor, que era a forma de culto no Antigo Testamento, que eles sacrificavam animais ao Senhor. Então os galileus, alguns se reuniram e foram sacrificar a Deus. Mas por uma infelicidade da parte deles, naquele tempo Pilatos estava irado com alguns dos judeus, por causa de algumas revoltas que aconteciam naquela época. Então quando ele chegou, vinha passando, ele se depara com aqueles galileus sacrificando. Então Pilatos não teve memória e mandou matar todos eles. Ele falou: olha, matem eles e juntem o sangue deles com o sangue dos animais que eles estão sacrificando. Aí imagina só, quando os fariseus souberam disso, aí eles tinham a seguinte ideia: olha, está vendo? Esses galileus morreram, sabe por quê? Porque eles eram mais pecadores. Ou seja, eles diziam o seguinte: Deus permitiu que eles morressem porque eles eram muito pecadores, eles não valiam nada. Era o entendimento que os fariseus tinham, né? E era mais ou menos uma indireta para o Senhor Jesus Cristo. Ele estava dizendo: olha, está vendo? Qualquer pessoa que vá seguir a esse Jesus, a esse Galileu, o final vai ser o mesmo também. Vai morrer, porque eles pensavam que quando acontecia algum mal na vida de uma pessoa, era porque aquela pessoa estava em algum tipo de pecado, porque Deus abandonou aquela pessoa. Mas veja uma resposta do Senhor Jesus no verso 2. Ele, porém, lhes disse, porque os fariseus contaram aquela história a Jesus, né, querendo pegar Jesus ou ridicularizá-lo. Mas Jesus disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Ele faz a pergunta, né? Porque os fariseus achavam isso, né? Eles só morreram porque eles eram muito pecadores. Mas Jesus diz assim, verso 3: não eram, eu vos afirmo,
Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então o Senhor Jesus ele generaliza, né, a necessidade do arrependimento para todas as pessoas. Qualquer pessoa que existe nesse mundo, ele precisa se arrepender, reconhecer que é um pecador e vir para a presença de Deus, né? Isso aqui independentemente de se acontecer alguma coisa ruim ou bom, se a pessoa for uma pessoa boa, religiosa ou não, mas todo ser humano ele precisa se arrepender, porque o mal do ser humano é chamado pecado. Mas então o Senhor Jesus aproveita no verso 4, ele conta um outro episódio que aconteceu na história. Versículo 4 ele diz assim: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém. Porque também historicamente diz que lá no passado, bem distante, lá em Jerusalém, eles construíram uma torre, né? E de repente ia passando 18 homens lá, debaixo daquela torre, e de repente uma catástrofe aconteceu, né? Aquela torre ela desabou, caiu e matou aquelas 18 pessoas. E os judeus, como era de costume deles, eles disseram: olha, tá vendo, eles só morreram porque eles eram mais pecadores, né? Estavam ofendendo a Deus, fazendo isso, aquilo, outro. Mas na realidade foi uma catástrofe, um acidente que aconteceu. E vez por outra, só um parêntese aqui, muitas pessoas até fazem uma ligação, né, entre as catástrofes que acontecem com uma punição de Deus. E colocam isso aqui com ênfase muito grande. Aconteceu, por exemplo, acho que um mês atrás, aquele acidente lá na cidade de Santa Maria, aquela boate que foi incendiada, morreu um monte de pessoas. Então um monte de crentes começaram a dizer: eles só morreram porque eles eram muito pecadores e Deus que permitiu aquilo ali. Então um dizia uma coisa, outro dizia outra, mas é exatamente o contrário do que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui. Acidentes acontecem, catástrofes naturais acontecem no mundo em todos os momentos. E nem sempre, nem necessariamente é porque Deus está permitindo. Nós entendemos sim, tudo bem, que Deus ele é soberano, ele faz o que quer, como quer, mas infelizmente o homem tem essa tendência de todo mal que acontece procurar justificar ou culpar alguma pessoa, né? E vez por outra alguns acabam querendo culpar a Deus pelo mal que os homens, que as pessoas fazem, né? Ou que simplesmente acontece nesse mundo. Mas o Senhor Jesus deixa bem claro, né? Até nesse exemplo aqui, o que eles pensavam, né? Só morreram esses 18, só caiu ali porque foi um castigo de Deus. Mas Jesus está dizendo não, versículo 5. Eles não eram mais pecadores do que qualquer um outro, ou não morreram porque foi um castigo, não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, mais uma vez, para enfatizar a necessidade do arrependimento, o Senhor Jesus Cristo ele coloca de uma forma geral, né? Todas as pessoas, em todos os lugares, em todo o mundo, precisa se arrepender para assim se voltar a Deus e entrar na sua presença. E a necessidade do arrependimento, nós sabemos o porquê, meus irmãos. A Bíblia deixa bem claro que todo ser humano é pecador. Nós já nascemos em pecado. E às vezes as pessoas fazem uma distinção, né? Às vezes tem uma pessoa que ele é muito bonzinho, não faz mal a ninguém, e tem outra pessoa que é muito mal, que é um assassino, que faz um monte de maldade. As pessoas fazem essa distinção. Olha, esse aqui tem que se arrepender dos seus pecados. Esse outro que é bonzinho, não. Mas perante Deus, a Bíblia deixa bem claro: não há um justo, nenhum sequer. Todas as pessoas nesse mundo, independentemente do grau de pecado que ele se encontra, precisa se arrepender. Porque sem arrependimento não há perdão ou remissão de pecados. Agora, vejam só a forma tremenda e extraordinária que o Senhor Jesus ele fala sobre essa necessidade do arrependimento e a marca ou as provas que a pessoa de fato se arrependeu. Porque senão pode acontecer aquele problema, né? A pessoa se diz religioso, se diz estar na igreja, mas não houve o arrependimento de fato. Essa mudança que existe na nossa vida. Aí ele diz assim, versículo 6. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Vejam só a história que ele contou para defender essa ideia, a necessidade do arrependimento. Certo homem tinha uma figueira. Figueira que é um pé de figo. Não sei se vocês sabem, o figo era muito comum lá na Palestina.
Então ele tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ele tinha lá um vinharal, que é um monte de pés de uva, um vinharal bem grande. E no meio daquelas muitas plantações de uva, ele tinha uma árvore diferente, que era uma árvore de figueira, um pé de figo. E estava plantada justamente ali naquele local. Mas o que aconteceu? E vindo procurar fruto nela, naquele pé de figueira, ele não achou. Aí talvez alguém diga assim, mas ele não estava muito precipitado não, como é que ele queria já encontrar assim frutos naquela figueira? Muitas pessoas dizem, os comentaristas deixam bem claro que a figueira naquela época na Palestina, ela sendo plantada em um bom terreno, ela dava fruto muito rapidamente. Às vezes com um ano que ela tinha sido plantada, ela já tinha lá figos nela. E era muito comum as pessoas chegarem lá naquela plantação, num pé de figo, e encontrarem frutos. E muitas vezes até fora da estação de figos, as pessoas encontravam. Né? Eu acho que vocês lembram daquela passagem que o Senhor Jesus ele vai até um pé de figueira, ele chega lá e procura e não tem fruto. Aí o Senhor Jesus ele lança uma palavra para aquela árvore de figueira e ela seca, ela murcha. Né? Então é a mesma ideia aqui, porque era normal a pessoa plantar um pé de figo e ele rapidamente, com pouco tempo, ele dá fruto. Mas teve um problema aqui. Esse pé de figo aqui foi plantado, mas não tinha fruto, quando o seu dono foi lá procurar. Versículo 7. Pelo que disse ao viticultor. O viticultor aqui é alguém que era responsável por cuidar daquela plantação de uva. Então o dono chegou para o viticultor e falou o seguinte, olha, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Aí então ele disse, olha, podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Porque era a coisa mais óbvia a fazer, né? A pessoa planta um pé de fruta, esperando que ela venha dar frutos. Aí passou tempo, passou 1 ano, passou 2 anos, 3 anos, e aquela árvore ali não estava dando fruto nenhum. Então ele falou lá para o viticultor, né, o que era responsável por aquela plantação. Ele falou, olha, sabe uma coisa? Corta ela, porque ela está aqui ocupando um terreno aqui inutilmente. A gente pode arrancá-la e colocar outra que vai dar fruto. Mas o verso 8. Ele, porém, o viticultor que trabalhava nessa vinheira, ele disse o seguinte. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu a escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, tudo bem. Se não, mandarás cortar. Então era a coisa mais normal a fazer. Né? Já tinha passado 3 anos, ele agora ia passar 1 ano agora dedicado àquela planta ali de figo, e estrumar ela e agitar a terra, ter um cuidado maior com ela, esperar mais 1 ano. Então ela tinha de tudo agora para dar frutos. Mas se mesmo assim, depois desse tempo, ela não desse fruto, então deveria ser arrancada e lançada fora. É interessante que essa parábola ela tem algumas ligações que a gente pode fazer. A gente pode entender perfeitamente que o dono dessa vinha aqui, ela representa a pessoa de Deus. O nosso Deus, o Deus Pai, ele como dono de todas as coisas do mundo, ele tem um povo que é seu. Dentre todas as nações desse mundo, lá naquela época ele tinha escolhido Israel para ser o seu povo. Né? Ele plantou o seu povo aqui nesse mundo, dentre todas as nações, com a finalidade que Israel obedecesse a lei de Deus, obedecesse os seus preceitos e viesse a glorificar a Deus. Mas a gente sabe que a Bíblia, a história bíblica, deixa bem claro que os judeus eles nunca faziam isso, né? Sempre desobedeciam a Deus, sempre estavam desobedecendo a Deus. Então há essa ligação, né? Que o dono dessa vinha, esse homem aqui, ele representa a pessoa de Deus. Aí havia então essa figueira que representa o povo de Deus, que foi plantado aqui nesse mundo, mas tinha um objetivo, dar frutos. Mas de repente Deus, vendo que o povo não estava dando fruto, ele falou, sabe uma coisa, eu vou ter que vir com a minha ira aí, arrancar esse povo. Eu coloquei ele aqui com propósito, mas eles não estão cumprindo, não estão obedecendo o propósito pelo qual eu os chamei. Mas então vem esse viticultor. A gente também pode fazer uma ligação com a pessoa de Cristo. Ou seja, o próprio Deus, ele mostra, ao mesmo tempo que ele quer condenar o pecador, porque toda alma que pecar essa tem que morrer e pagar pelos seus pecados,
mas ao mesmo tempo ele demonstra o seu amor e a sua compaixão. E a pessoa desse viticultor aqui aponta para Cristo, aquele que, embora a gente estando em pecado, precisando e devendo ser mortos e condenados pelos nossos pecados, mas Jesus veio a esse mundo para nos dar uma chance. Então esse viticultor, que a gente pode fazer essa ligação com Cristo, ele falou, não, vamos deixar mais algum tempo, eu vou cuidar dela, vou regá-la, vou estrumá-la e esperar que ela venha dar fruto. Se não der, então vai ser o único jeito então a gente cortá-la. Então, uma vez explicada, meus irmãos, essa parábola, talvez nos venha a pergunta, né? Tudo bem, dá para a gente entender essa parábola, a história é muito interessante, mas o que ela quer dizer para nossas vidas? Qual aplicação tem essas verdades aqui para nossas vidas? Um primeiro ponto que nós podemos entender aqui, fica claro nesse texto, é que nesse mundo, meus irmãos, não existe pessoas mais pecadoras do que outros. A Bíblia deixa bem claro que todos pecaram e carecem da glória e da presença de Deus. Toda a raça humana, do menor ao maior, do pior assassino que existe no mundo, até a pessoa mais religiosa que existe, todas as pessoas precisam do perdão de Deus. E independentemente do que aconteça nas nossas vidas, na vida das pessoas, bem ou mal, mas a necessidade do arrependimento é algo muito sério que é necessário que aconteça na vida de todas as pessoas. E arrependimento, na Bíblia, como eu falei, tem essa ideia, né? Uma mudança de mente, a gente precisa ser transformados. E somente o poder do Evangelho que pode fazer isso em nossas vidas. E também a gente nunca pode estar culpando as catástrofes que acontecem nesse mundo, os males que acontecem nesse mundo, por causa do pecado de uma pessoa. Porque a Bíblia deixa muito bem claro, né, que o que sucede ao ímpio também sucede ao justo. Catástrofes, males, vêm para todas as pessoas. O Senhor Jesus sempre deixou isso bem claro, né, que quando chove, a chuva vem para bons e para os maus. O sol, quando ele nasce para todos. A gente não pode, como crentes, a gente está acusando as pessoas de acontecer algum mal na vida delas, dizer, não, isso aqui está acontecendo porque é castigo de Deus. Não, porque o Senhor Deus, ele é misericordioso. Mas a verdade é essa, todos nós estamos em pé de igualdade e precisamos se arrepender dos nossos pecados. Mas uma segunda lição que nós entendemos aqui, dessa parábola, então, quando o Senhor Jesus entra nela, é que essa figueira, ela de certa forma ela representa as nossas vidas. De certa forma não, representa as nossas vidas. Porque nós, como povo de Deus, nós fomos colocados aqui neste mundo, dentre tantas culturas que existem, dentre tantas as pessoas que existem nesse mundo, o Senhor nos colocou, nos plantou aqui onde nós estamos, nesse mundo, com um objetivo. Assim como Ele plantou essa figueira aqui, no meio daquele vinharal, Ele tinha um objetivo. Ele plantou ela, colocou ela num bom terreno e queria que ela frutificasse. Então vem a pergunta para nossas vidas, meus irmãos. Será que nós temos cumprido com o propósito que Deus tem estabelecido para nossas vidas? Eu vejo aqui, cada um de vocês aqui, nós nascemos com um propósito. O fato de estarmos aqui nessa noite, fazermos parte dessa igreja ou não, mas isso implica que onde você está, onde Deus te colocou, Ele tem um propósito. E a gente pode perceber que essa figueira aqui, ela recebeu o privilégio de estar plantada em um bom terreno. O local onde ela estava era um local propício para ela frutificar, era um local muito bom para ela dar frutos, para que ela viesse crescer e se tornar uma árvore muito boa, cumprir com o propósito, porque a própria natureza da árvore faz com que ela venha fazer isso, né? Gerar frutos. Uma árvore que ela é plantada e não gera frutos, existe algum problema nela. Muitas vezes a gente, como crente, a gente fica se questionando, dizendo, mas Deus, por que é que eu estou aqui? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o sentido da minha vida? Deus deixa isso aqui muito bem claro. Ele nos plantou onde você está, certamente na família onde você está, no local onde você mora, na igreja onde você está vindo, as coisas que você tem aprendido, tem recebido durante toda a sua vida, foi exatamente para que Deus ele viesse trabalhar com você, com nossas vidas, comigo, com todos nós. E assim como essa figueira recebeu esse privilégio, Deus também nos dá o privilégio de colocar onde nós estamos, para que a gente venha cumprir com a vontade dEle. E a vontade dEle é que essa árvore, que essa planta aqui desse frutos, e nós também precisamos dar frutos.
Em terceiro lugar, nós observamos também que, como diz no versículo 7, que quando ele viu o dono dessa árvore, ele viu que ela não estava dando fruto, ele quis cortá-la, né? Versículo 7, pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho, então podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Porque nós vemos aqui que essa figueira, ela recebeu o benefício da tolerância e ao mesmo tempo da confiança. Porque se era normal uma figueira ser plantada e com 1 ano ela já está dando fruto, essa que ela recebeu um benefício ainda maior, o benefício da tolerância. Ou seja, o dono dela esperou 1 ano, esperou 2 anos, 3 anos, coisa que nunca aconteceria, ela ali sempre ocupando aquele local, sem estar dando frutos. Meus irmãos, a gente precisa também estar sempre analisando as nossas vidas. Infelizmente não são poucas as pessoas que entram na igreja, mas muitas vezes não querem compromisso, assumir um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, assumir um compromisso para ter uma vida transformada e evidenciar isso com seus frutos na sua vida. E eu vejo aqui que muitas vezes Deus ele vai nos dando tempo. A Bíblia diz que Deus ele tem uma medida, é o que é chamado de longanimidade, ou seja, ele vai suportando o mal por muito tempo, uma parcela muito grande de tempo. Muitas vezes tem pessoas que entram na igreja, se dizem crentes, mas começam a pecar, a ofender a Deus e vai achando que está tudo bem. Talvez fosse o entendimento aqui, né? Figueira ela não pensa, ela não imagina, mas vamos pensar aqui, né? Se ela pudesse pensar. Ela estava passando 1 ano, tudo bem com ela, 2 anos, tudo bem, 3 anos, ela ali, plantada naquele local, mas sem dar os frutos necessários. Não é difícil encontrar pessoas assim dentro da igreja. Muitas vezes não querem compromisso, não querem dar frutos e acham que está tudo bem. Mas nós vemos aqui que essa figueira ela recebeu esse benefício da tolerância e da confiança. Meus irmãos, o nosso Deus ele é muito bom para conosco, ele é muito misericordioso. Mas a gente não pode brincar com a misericórdia de Deus. A gente não pode brincar com as coisas de Deus, tem que ser levado muito a sério. E é necessário então isso, a gente aprender. E o que nós vemos então em quarto e último lugar, como diz aqui no final, ele deixou bem claro, né, que pelo que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Então ele disse, então vamos cortá-la porque ela está inutilmente ocupando esse lugar na terra. Mas vejam agora quando entra a misericórdia, verso 8. Ele porém respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, 1 ano a mais, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, tudo bem. Se não, então não vai ter mais jeito, mandarás cortá-la. Em quarto lugar, nós vemos que essa figueira, ela recebeu o privilégio da oportunidade. É o que nós chamamos da segunda chance. E Deus ele é tão bom e tão misericordioso que ele, vendo a raça humana no pecado do jeito que estava, a gente sendo condenado e não queria servir a Deus, ele veio a esse mundo na pessoa de Jesus Cristo com esse propósito de nos salvar. A Bíblia deixa bem claro que quando ele veio, ele não veio para apagar a pequena chama de uma fogueira que está quase esvaecendo, está quase se acabando, não. Ele veio para que ela estivesse cada vez mais aquecendo e se transformando num fogo e crescendo cada vez mais. Ele não veio para destruir aquela cana que está quebrada, quase morrendo, não. Ele veio para consertar. E é exatamente o que ele quer com nossas vidas, em colocar onde nós estamos, em nos dar o tempo que nós estamos passando na nossa vida, porque ele quer que nós venhamos a dar frutos. Porque esse é o propósito que nós fomos criados. É exatamente isso, meus irmãos, dar fruto. E nós vemos isso aqui de uma forma extraordinária. Qualquer agricultor naquela época, ele passando esse todo o tempo, 3 anos, ele ia lá e arrancava ela, dava lugar a outro. Mas ao invés disso, não. Ele mostrou o seu grande amor. Ele deu uma nova oportunidade, um privilégio ainda maior ao cuidar daquela árvore, né? Ele disse que iria regar, escavar ao redor dela, colocar estrume, ter todo o cuidado, todo o carinho com aquela árvore, com a esperança, naquela expectativa de que ela viesse a dar frutos. E eu fico pensando, será que isso também não acontece conosco? O propósito que Deus tem
em nossas vidas, de nos colocar onde nós estamos, de conceder a família que a gente tem. Muitas vezes a gente fica questionando, né? Deus, eu não dou frutos aqui, eu não trabalho mais, a gente começa a botar um monte de empecilhos, né? É porque é o meu trabalho, é porque a minha família é assim, é porque eu estou iludido com isso ou com aquilo. Mas, meus irmãos, a necessidade de dar frutos é independentemente das circunstâncias. Essa figueira aqui Deus colocou no local exato, mesmo com qualquer problemas que viessem a acontecer externos na vida dela, mas ela estava ali com esse propósito de dar frutos. E Deus ele veio e falou isso aqui, deixou bem claro, e ainda deu um privilégio e essa outra oportunidade da segunda chance em cuidar daquela figueira. Eu imagino também que ele faz isso conosco. Muitas vezes quando a gente peca, ofende muito a Deus, ao invés de ele vir já castigar, mas ele não faz isso porque ele é amor, ele vai lá e nos constrange, nos abençoando cada vez mais, nos dando ainda maiores privilégios, nos dando ainda outras chances, mudando o quadro da nossa vida, mas ainda com essa esperança de que a gente venha e possa dar frutos. Mostrar que de fato nós fomos plantados ali, nascemos naquele local, essa nova vida que a gente tem, e mostrar o nosso arrependimento. É interessante a ligação que tem quando nós observamos Mateus no capítulo 3, a pregação de João Batista. João Batista, no capítulo 3, quando ele começa a pregar e falando sobre a necessidade do arrependimento, diz assim, João capítulo 3, versículo 1 e o verso 2. Ele fala o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, vejam como era a pregação de João: arrependei-vos, porque está chegado o reino dos céus. Então a mensagem dele era exatamente essa aqui, né? De que as pessoas viessem a se arrepender. Agora vejam só como deveria ser mostrada de fato na vida de uma pessoa que ele teve esse arrependimento, nessa mudança de vida. Versículo 8, ele diz assim: produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, não basta a pessoa dizer que se arrependeu, não basta dizer que é crente, mas tem que mostrar na vida que de fato houve mudança, houve transformação. E ele pega essa mesma linguagem então da agricultura, ele diz assim no versículo 9: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, porque os judeus eles queriam se justificar, né? Dizer, olha, eu não estou dando fruto por isso ou por aquilo. E a justificação deles era a seguinte: temos por pai Abraão, porque, aí Jesus diz, né? Porque eu vos digo, vos afirmo, que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Os judeus eles se garantiam nisso aqui, eles dizem, olha, já que eu sou descendente de Abraão, então eu não preciso me arrepender nem dar frutos. Mas Jesus deixou bem claro, o fato de vocês serem descendentes de Abraão, serem filhos de crente, isso não implica na vida de vocês também que vocês estão salvos, não. Vocês têm que dar frutos. Ele diz, verso 10, e já está posto o machado à raiz da árvore. Lembram da árvore, da figueira? Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, meus irmãos, é muito claro, muito forte, então, essa ligação que existe entre o arrependimento e a mudança de vida. Eu concluo, pois, então, chamando a nossa atenção, a começar de mim e a todos nós, essa necessidade que nós temos de dar frutos, de realmente mostrar que o Senhor Jesus, Ele nos alcançou, transformou as nossas vidas, e uma vez que a gente reconhecer que somos pecadores, a gente deve pensar nisso. Eu preciso me arrepender, ter uma vida mudada e transformada e evidenciar essa minha nova vida através desses frutos, tendo compromisso com Deus, compromisso com a sua igreja, uma mudança de caráter, dando testemunho na nossa vida, porque de fato isso é o propósito para o qual nós somos chamados. E, meus irmãos, vejam que foi um grande privilégio que essa figueira recebeu. Ao invés de ser cortada, ela recebeu esse grande privilégio de ser cuidada novamente. Deus muitas vezes Ele faz isso. Quem sabe essa palavra tem esse propósito. Deus quer nos chamar a atenção que Ele tem cuidado da gente, Ele tem nos dado tantos privilégios, mas todos nós sabemos que todo privilégio ele é acompanhado com uma grande responsabilidade. Então, temos essa responsabilidade também de segurar então firme
abraçar essa fé que nós professamos como filhos de Deus e cristãos e mostrar de fato isso nas nossas vidas, no nosso dia a dia e nas coisas que venhamos fazer. Eu concluo, pois, com a passagem lá de João capítulo 15, versículo 16, onde o Senhor Jesus diz assim, Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 16. O Senhor Jesus, ele fala o seguinte: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. Não é ir dar trabalho na igreja, não é ir ficar sem compromisso com a igreja, não é ir, foi chamado para ficar sem compromisso com as coisas, não dar testemunho lá fora, mas nós fomos chamados por Ele para que a gente venha dar frutos. Fomos designados para isso, e o nosso fruto não é um fruto aqui, outro ali, não. O nosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Que o Senhor, pois, aplique essa palavra em nossos corações, meus irmãos, que de fato possamos evidenciar essas verdades em nossas vidas e frutificar para o reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe.